Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui é Pastor Xavier. Desde já quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. E estamos aqui para dar continuidade do tema do vídeo anterior. Algumas questões nós já havíamos colocado no vídeo anterior. Então, algumas delas vamos esclarecer neste vídeo. E as questões que havíamos colocado são: o que é a morte? Quem criou a morte? O que é inferno? Quem criou o inferno? O que é paraíso? Quem criou o paraíso? E para qual finalidade? Mas hoje vamos falar mais da morte. Vamos tentar juntos definirmos o que é a morte e quem criou a morte. Muito bem, eu, Pastor Xavier, entendo a morte como cessação de funções vitais. Em outras palavras, cessação de todas as funções de todos os seres viventes, ou desaparecimento físico de uma pessoa ou de todos os seres viventes. Então, essa é a minha definição a respeito da morte. Agora, também quero acrescentar que a morte está dividida em duas partes, que é a morte física e a morte espiritual. A morte física e a morte espiritual. Nós, como cristãos, entendemos muito bem daquilo que estamos a falar aqui. E quem criou a morte? Deixa eu responder essa questão. Quem criou a morte é o mesmo que criou a vida. Porque não vai ter morte sem vida. Para a pessoa morrer tem que viver. Então, quem criou a morte é o mesmo que criou a vida. E quem é que criou a vida? É Deus. Deus é que criou a vida. E também criou a morte. Essa expressão morte primeiro saiu da boca de Deus, antes da boca de Satanás, antes da boca do homem. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus falava para Adão, Adão e Eva. Deus disse: se vocês comerem da fruta daquela árvore que está no meio do jardim, certamente vocês vão morrer. Então, essa palavra morrer, primeiro, saiu da boca de Deus. Eu, de outra vez, debatia com alguém a respeito disso e a pessoa dizia que Satanás é que criou a morte. A pessoa dizia isso aí, que Satanás é que criou a morte. Eu disse que não. Eu disse que não. Quem criou a morte foi Deus, o mesmo que criou a vida. Agora, a morte, eu entendo que veio como resultado da desobediência do homem para com Deus. A morte veio como resultado, o salário do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora,
a morte espiritual é perca de salvação. Quando a pessoa peca, a pessoa perde a salvação, perde aquela comunhão que um dia teve para com Deus, aquela ligação, aquelas regalias espirituais que a pessoa um dia teve para com Deus. Então a pessoa perde. Ela até pode continuar viva, fisicamente falando. É que nem Adão e Eva comeram daquela fruta, continuaram vivos, fisicamente falando, mas espiritualmente falando estavam mortos. Estavam mortos. Então, 90% das pessoas vivem dessa maneira. Estão vivos fisicamente, né? Estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente falando. Não é por acaso que Jesus dizia: deixe que os mortos se enterrem entre os mortos. Por quê? Porque Jesus sabia que todos eles estavam mortos, espiritualmente falando, estavam mortos. Mas tinham uma vida física. Viviam, faziam seus trabalhos normais, levavam a sua vida normal. Mas no espírito já estavam mortos. Perderam a salvação. Então, a morte está dividida em duas partes: morte física, morte espiritual. Morte espiritual. E a morte espiritual é a mais perigosa. A morte espiritual é a mais perigosa. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, assim como morte física. Então, hoje, em poucas palavras, tentei esclarecer o que é a morte e quem criou a morte. No próximo vídeo, nós vamos esclarecer a respeito de inferno. Meu amigo, minha amiga, peço mais um pedido. Partilhe o nosso link com seus amigos, seus colegas, seus familiares, enfim, partilhe o nosso link para que muitas pessoas tenham acesso de assistir, acompanhar os nossos vídeos, para que possam aprender alguma coisa. Para que possam aprender alguma coisa do que já sabem. Então, eu quero desejar a todos grande bênção para todos. Bênção na vida financeira, na família, bênção de Deus em todos os sentidos da sua vida. Que as bênçãos de Deus vos alcancem nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo.